Sim, enfim. Nessa ação penal 502-62-12-82, depoimento do senhor Alberto Youssef. A defesa do Paulo está na sala. Ele já está vindo, né? Eu queria só que eles ouvissem, porque eles vão ter que se manifestar também, em relação ao que eu vou falar agora. Desculpe, isso é rapidinho, não vai haver maiores vozes, mas é uma questão da garantia do meu cliente e não tem consigo ser tudo isso. Qual é a questão, então, doutor? Nós podemos começar. Vossa Excelência vai interrogar o Alberto Youssef agora. E houve um pedido do Ministério Público que ele já iniciasse a colaboração hoje, né, com as tratativas com esse juízo e com todo o Ministério Público. Então, gostaria de explicar que nós não temos um acordo homologado, que houve um pedido do Ministério Público Federal, também pelo juiz, que essa colaboração começasse hoje. Então, a questão é, Excelência, se a colaboração começar hoje, nós não vamos nos opor, inclusive já disse que gostaria de depor. Se há concordância com o Ministério Público que essa colaboração já faça parte do acordo, dentro dele já esteja incluída, que Vossa Excelência garanta a ele também que esse depoimento já fará parte daquela colaboração que ele está hoje tratando com o Procurador-Geral da República e com o Supremo. Só essa é a nossa questão. Não, veja bem, doutor. Ele vai falar, caso contrário, ele não pode depor. Claro. Tem alguma questão do Sem oposição, doutor. Aos fatos que ele trouxer aqui, se não forem... Sem oposição, os fatos que eles trouxerem aqui vão ser considerados para fins da colaboração. Certo. Na verdade, doutor, a questão é a seguinte, me foi informado pelo Ministério Público que havia um processo de celebração de um acordo de delação premiada, mas a semelhança do que acontece com o senhor Paulo Roberto Costa, haveria em princípio envolvimento de pessoas com foro privilegiado. Daí, nesse caso, a homologação desse acordo depende do Supremo Tribunal Federal, não há condições de juntar, inclusive, esse acordo antes que haja essa homologação. Mas, de fato, tendo em vista que ele é acusado nesse processo e a expectativa que se tem de uma pessoa que se dispõe a colaborar é que efetivamente colabore. E os benefícios vão ser considerados na medida da colaboração dele. Faz parte do procedimento. Faz parte do procedimento. Sim. Se só garantir as condições mudadas, é só falar para mim basta. Bem, até assim, por uma questão legal, eu vou ouvir o acusado já na condição, então, de criminoso colaborador, certo? Desculpe, criminoso não, mas de acusado, né, colaborador, e o que significa que ele depõe sob um outro regime jurídico, certo? Bem, enfim, esclarecidas essas questões... Não, já o Ministério Público disse que não implica a quebra do sigilo do acordo, né? Eu tenho que dar ciência aos meus colegas também, do que está acontecendo. Certo. A defesa tem que saber disso, não posso fugir por causa do advogado. Mas, enfim, então logo seja possível, haja a homologação desse acordo pelo Supremo Tribunal Federal, se ele for homologar esse acordo, evidentemente, ele será juntado aos autos. De todo modo, ainda que não haja eventualmente homologação pelo Supremo, o juízo, diante de uma efetiva colaboração dele, irá considerar, evidentemente, os benefícios legais eventualmente cabíveis. Certo? Bem, mas nessa condição, então, senhor Alberto Youssef, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Certo? Sim, senhor. Entretanto, na condição de, se o senhor pretende realmente colaborar com a Justiça, hoje a Lei 2.850 estabelece um tratamento jurídico diferente para o senhor tem que renunciar ao direito ao silêncio, e o senhor já depõe com compromisso de dizer a verdade nesse processo. Inclusive, lhe faço aqui uma advertência que, na forma da lei, se o senhor imputar falsamente crime a outra pessoa, pretendendo colaborar com a Justiça, isso é considerado um crime por si só. Certo? Sim, senhor. Então, o senhor vai renunciar ao direito ao silêncio para essa colaboração com a Justiça? Eu vou colaborar. A defesa dele esclarece, então ele está renunciando ao direito ao silêncio para prestar esse depoimento? A defesa concorda, Excelência, e o acusado vai colaborar. Senhor Alberto Youssef,
que interessa especificamente em relação a esse processo específico, segundo o Ministério Público Federal, haveria um esquema de desvio de valores em contratos celebrados com a Petrobras por empreiteiras e, segundo aqui a acusação do Ministério Público, o senhor estaria envolvido na distribuição desses valores. Então, nós vamos ouvir o senhor especificamente sobre essas questões. A mesma advertência que eu fiz ao senhor Paulo Roberto Costa aqui também é válida. Se eventualmente existirem aqui autoridades sujeitas ao foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal, isso é competência do Supremo Tribunal Federal, então até em respeito à Corte nós não vamos identificar essas pessoas nesse presente depoimento. Então, se o senhor for se reportar alguma coisa dessa espécie, peço que o senhor diga agentes políticos, agentes públicos ou coisa de espécie. No momento oportuno, quando o Supremo Tribunal decidir que é o caso, isso vai vir a público. Não há nenhuma intenção de ocultar esses fatos, apenas que isso seja decidido oportunamente pelo Supremo no momento apropriado. O senhor compreendeu? Sim, senhor. O senhor pode me esclarecer, então, para nós tentarmos ser direto ao ponto, o senhor participou de algo dessa espécie? O que o senhor tem conhecimento sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro para Vossa Excelência e para o Ministério Público que eu não sou o mentor e nem o chefe desse esquema, como vem se mencionando na mídia e na própria acusação aí, diz que eu sou o mentor e o chefe da organização criminosa. Bom, eu não sou. Eu sou apenas uma engrenagem deste assunto que ocorria na Petrobras. Tinha gente muito mais elevada acima disso, inclusive acima de Paulo Roberto Costa. No caso, agentes públicos. Esse assunto ocorria nas obras da Petrobras e eu era um dos operadores. Tá, mas o que ocorria exatamente? Qual que era o seu papel? Quando que o senhor começou a se envolver com essa questão especificamente? Eu me envolvi com essa situação especificamente de meio de 2005 ou setembro de 2005, outubro de 2005 até agora no final de 2012, enquanto o Paulo Roberto esteve na diretoria da Petrobras. Por intermédio do ex-deputado federal José Janene? Sim, senhor. E a acusação se reporta, por exemplo, a depósitos, vários depósitos existentes de empreiteiras, diversas empreiteiras, em contas que supostamente eram utilizadas pelo senhor, como essas contas MOU Consultoria e GDF Investimentos. Por exemplo, nas contas da MOU Consultoria, segundo o laudo 190/2014 que existe no processo, existem depósitos do consórcio Enrest, da Invest Minas, da Sanco Sider, da Galvão Engenharia, da OAS, do consórcio Enrest, da consultora OAS. Esses depósitos efetuados nessas contas, o senhor tem responsabilidade em cima desses depósitos? Sim, senhor. Isso são pagamentos de comissionamento para que isso depois fosse repassado ao Paulo Roberto Costa e a agente público. Essa MOU Consultoria, então, era uma conta que o senhor utilizava? Essa era uma empresa de um amigo chamado Valdomiro, e onde eu utilizava para poder fazer esses repasses. Emitia notas fiscais e contratos contra as empresas. E os depósitos efetuados também por essas similares empresas na conta da GDF Investimentos. Por exemplo, eu tenho aqui referência no demonstrativo feito pelo Ministério Público Federal, por exemplo, depósitos da
Piemonte Empreendimentos, Treviso Empreendimentos, Mendes Júnior, Consórcio Mendes Júnior, Clyde Union, também eram decorrentes dessas situações? Clyde Union não. Isso foi comissionamento de bombas que foram vendidas para Camargo Correia. Sun Consider, parte disso realmente é comissionamento de vendas de tubos e conexões para Camargo Correia e também para as outras empreiteiras. Parte disso foi repasse para agentes públicos e para Paulo Roberto Costa. Mendes Júnior? Mendes Júnior foi uma troca que eu fiz de reais que eu tinha, pessoal meu, e que eu acabei emitindo a nota contra ela para colocar o dinheiro na GFD, para fazer investimento, mas os reais vivos foi repassado a agentes públicos e o Paulo Roberto Costa. O senhor pode me esclarecer como é que funcionava essa, vamos dizer, desvio dos valores da Petrobras ou de contratos celebrados por essas empreiteiras com a Petrobras? Como que isso funcionava? O que o senhor tem conhecimento dessa? Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha uma obra na Petrobras, algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas é que todas elas tinham que pagar 1% para a área de abastecimento e 1% para a área de serviços. E esses valores eram destinados para distribuição para agentes públicos? Sim, para agentes públicos. E também para Paulo Roberto Costa, que era diretor do abastecimento. Mas para a área de serviços também? A área de serviços também, mas não era eu que operava a área de serviços. Tinha uma outra pessoa que operava a área de serviços, que, se eu não me engano, era o seu João Lacari. Mas esse 1% da área de diretoria de serviços também ia alguma coisa para o Paulo Roberto Costa? Não, senhor. Isso era para outro partido. E desses 1% da diretoria de abastecimento, era o senhor que fazia a distribuição? Sim, senhor. Grande parte disso era eu que operava. Mais à frente também tinha outros operadores. Quais seriam os outros operadores? Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa para o PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro, e tinha um outro que se chamava Henry, que também operava quando o Partido Progressista perdeu a liderança, aqueles líderes antigos da turma do seu José, perdeu a liderança e veio mudar a liderança, aí entrou esta pessoa de Henry para que pudesse fazer operações para eles. E o senhor pode me esclarecer que mecanismos que o senhor utilizava para distribuir esse dinheiro? Qual que era o procedimento? O procedimento era com emissão de notas fiscais e recebimento em conta, ou a empresa me pagava lá fora e eu internava esses reais aqui, e o que era de Brasília ia para Brasília, o que era do Paulo Roberto Costa ia para o Paulo Roberto Costa no Rio de Janeiro. Tá, mas o senhor pode ser assim mais claro? Por exemplo, uma dessas empresas que participavam... O senhor pode me citar uma dessas empresas que participavam desses pagamentos? Sim, no caso, o Camargo Correia, que está aí no processo, vou falar dela. Com quem que o senhor tratava na Camargo Correia? No início, isso, nas reuniões que eu acompanhei o seu José, foi tratada com o João Auler. Tá, José Janene, o senhor me... Isso. João Auler. João Auler. Depois, devido ao desentendimento do seu José Janene com o João Auler, esse assunto passou a ser tratado por mim, e logo em seguida também trocaram o interlocutor, que foi o senhor Eduardo Leite e o senhor Dalton. Tá, mas vamos supor assim, a Camargo Correia tem lá 1 milhão para lhe repassar. Como é que funcionava? O senhor pode me descrever? Bom, A operação disso. na época a Camargo Correia, ela usou a Sanco como fornecedora e
me fez repasse através de emissão de nota de serviços para a Sanco. O dinheiro dessa comissão, então, foi para a Sanco e depois foi para o senhor? Foi para a Sanco, da Sanco foi para a MO, da MO veio para mim. Mas a Sanco mesmo assim fornecia, vamos dizer, produtos para Camargo? Sim, a Sanco forneceu praticamente todo o material de tubulação e conexão para a obra da Reneste da Camargo, que foi, se não me engano, a obra de coque. E, devido a ter ganho este direito de fazer o fornecimento, foi pedido à Sanco que fizesse um repasse para que eu pudesse pagar os agentes públicos e Paulo Roberto Costa. Isso foi feito através das notas de prestação de serviço da Sanco? Na verdade, parte desses valores foram feitos através de nota de serviço. Parte, realmente, os serviços foram executados. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, a Vossa Excelência, que realmente a Sanco executou esses serviços. Realmente a Sanco forneceu os equipamentos para Camargo Correia. Mas foi colocado um acréscimo nesse valor das notas de serviço para que ele pudesse me fazer o repasse. Esse acréscimo corresponde exatamente ao valor que foi depositado nas suas contas depois, nas contas que o senhor controlava? Parte sim e partes não, porque daí misturou um pouco com a questão do comissionamento das vendas que a Sanco me pagava pelas vendas que ela conseguiu fazer pela Camargo. Camargo. Em percentual de comissionamento por venda? Às vezes 6, às vezes 7, às vezes 10, depende de como... E quanto aproximadamente de comissionamento foi passado através da Sanco para suas empresas? Bom, tem uma tabela que acho que está apreendida num e-mail meu, que tem alguns valores que é nominado repasse e comissionamento. O que é comissionamento de vendas. O que é repasse foram repasses para agentes públicos e para o Paulo Roberto Costa. O senhor usava também conta da empresa Empreiteira Rigidez? Sim, senhor. Outra empresa chamada Murano. O senhor usava também Murano? conta da empresa? Não. Consta nessas tabelas uma referência a Murano. O senhor sabe me dizer o que seria? Eu não me lembro da Murano, mas se eu puder dar uma olhada. Eu vou lhe mostrar aqui umas planilhas que foram objeto da busca e apreensão, que se encontram nos autos, nessa mesma ação penal, reunidas no evento 26. Passar ao senhor. Sim, senhor. Eu vou lhe mostrar aqui umas planilhas que foram objeto da busca e apreensão, que se encontram nos autos, nessa mesma ação penal, reunidas no evento 26. Passar ao senhor. Sim, senhor. Vossa Excelência, nessa tabela aqui, que eu estou sem óculos, mas é nessa tabela aqui que está o repasse e o que é comissionamento. Pode passar aqui, então, uma tabela que está no evento 26. Ela começa a fornecedor, nota fiscal, valor bruto, dado de pagamento. Aí tem repasse e comissão. Isso de período de 23 de 7 de 2009 a 18 de 3 de 2013. Aí tem repasse e comissão. Mas essa tabela ela abrange a integralidade dos repasses e comissões feitos através da Sanco? Sim, senhor. É que a dívida da Camargo perante a esse assunto que tinha na Petrobras era muito maior do que esses valores que estão aí. Então ela fez parte de pagamentos através da Sanco e depois fez outros pagamentos através de outras empresas. Tá, esse aqui, o total dessa tabela, só para referir aqui para os presentes, é de 29.210.787. Então a parte de comissão vinha desse, vamos dizer, esquema junto à Petrobras, e o resto seria... Não. Repasse seria o esquema junto à Petrobras. Era o esquema junto à Petrobras. Certo. O comissionamento foi realmente vendas
que eu efetuei para Camargo Corrêa, que foi feitas através de mim, pela Sanco, e que foram pagas como comissionamento a mim. Que outras empresas participavam desse mesmo esquema junto à Petrobras? Bom, OS, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Odebrecht, UTC, Jaraguá Equipamentos, Engesa, Tomé Engenharia. O senhor participou da negociação desse acerto financeiro? Eu participei de alguns. O senhor participou da negociação? Participei de alguns. Quando houve essa negociação, quem teria feito teria sido o ex-deputado, José Janene? Até que ele ficou doente foi o deputado José Janene. Depois foram outros. Depois eu passei a representar o partido e algumas delas foi eu pessoalmente que fiz. O senhor mencionou a Camargo Corrêa. A OAS também participava? Sim, senhor. Com quem que o senhor tratava esses repasses na OAS? Era o diretor da Oligás, o Agenor. E na UTC também participava? Também participou. Com quem que o senhor tratava? Eu tratei com o Dr. Ricardo. Na Odebrecht, ela também participava desse esquema? Sim, senhor. Tratei com o Márcio Faria, presidente da Odebrecht. A Queiroz Galvão, o senhor também? Tratei com o diretor na época de Oligás, Otton Zanoide. A empresa Toyo Cetal também participava? Também participava. Tratei com o senhor Júlio Camargo, que representava a Toyo Cetal. A Galvão Engenharia também participava? Também participava. O senhor sabe com quem que o senhor tratava sobre esse Na verdade, eu tratei com o diretor da Oligás, o senhor Ayrton. Mas no primeiro momento quem tratou foi o seu José, com o próprio acionista da Galvão, que se não me engano era o senhor Eduardo ou o senhor Dario. Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez também participava, mas não foi eu que tratei. Na verdade, quem tratava na Andrade era o Fernando Soares. E provavelmente com o presidente do conselho, que era o Dr. Otávio. A IESA. A IESA nunca tive contato. A Ingevix. Tratei com o Dr. Gerson Almada. E a Jaraguá Equipamentos, o senhor já mencionou? Jaraguá Equipamentos, eu tratei diretamente com o Wagner e com o Dr. Ricardo, que eram diretores. E a Mendes Júnior? A Mendes Júnior eu tratei diretamente com, no primeiro momento, o seu José tratou com o seu Sérgio Mendes, e depois, quando eu passei a tratei com o seu Sérgio Mendes e com o seu Rogério, que era diretor da área de óleo e gás. Então, esses depósitos constantes nessas contas, MO e GFD e outras contas, a maioria era relativa a esses repasses? Sim, senhor. Que contas que o senhor utilizou para receber esses depósitos dessas empresas? Foi mencionada a MO, a GFD, mais alguma? Não, teve mais algumas. Teve algumas empresas que foi usada do senhor Leonardo Meirelles. E teve algumas empresas lá fora, que quando o recebimento era fora, que era usado de terceiras pessoas. No caso da operadora Nelma Penasso e do próprio Leonardo Meirelles. E também do Carlos Rocha, que me indicava a conta de clientes que precisavam de dinheiro lá fora e eu precisava desses reais aqui. Qual que era o percentual de ganho em cima do contrato que era repassado? Vossa Excelência fala do contrato das que empresas com a Petrobras. 1%. 1% ia para o PP, já foi mencionado. Sim. E o senhor que cuidava da distribuição desses valores? Sim, senhor. O senhor tinha um ganho próprio? Eu também tinha o meu ganho. Quanto que o senhor... Média de 5%. Quanto? 5%, em média.
E o senhor Paulo Roberto Costa? 30%. Eu também tinha o meu ganho. Outros diretores da Petrobras também recebiam valores pagos dentro desse 1%? Dentro desse 1%, só Paulo Roberto Costa e a parte dos agentes públicos, dos agentes políticos. E o senhor mencionou tinha outros percentuais eram destinados a outros operadores? Não sei se ficou claro isso. É porque, na verdade, Paulo Roberto fatiava um pouco essa questão de recebimento de obras, porque ele também tinha que atender PMDB e, às vezes, alguém do PT. Então, outra pessoa fazia o recebimento ou, muitas vezes, ele repassava para mim próprio fazer esse pagamento. O senhor chegou a fazer pagamentos para outros diretores da Petrobras? Não, Vossa Excelência. O senhor discutiu esse assunto com o senhor Márcio Bonilho sobre a utilização da empresa dele para fazer esses repasses? Bom, na verdade, quando eu conheci o Márcio Bonilho, a empresa dele passava por grande dificuldade e foi uma maneira dele também conseguir alavancar as vendas. Por isso ele aceitou fazer esse repasse. O senhor chegou a tratar esse assunto com outro sócio, com o senhor Bonilho? Não, só com o senhor Márcio Bonilho. O seu contato era só o senhor Márcio Bonilho? Sim, senhor. O senhor chegou a tratar esse assunto com outro? E ele tinha algum ganho específico em relação a esses repasses? Não, senhor. Só os impostos. O senhor tem conhecimento, houve aqui uma referência no processo, de que foram identificadas algumas irregularidades na obtenção do cadastramento da Sanco Sider junto à Petrobras. O senhor tem algum conhecimento sobre esse procedimento? Olha, na verdade, isso vira e mexe acontece. A questão de CRCC na Petrobras é uma documentação bastante extensa e complicada de se fazer. Então, pode ser que em determinado momento ele tenha tido problema com o CRCC, mas se ele não tivesse CRCC, ele não podia fornecer para a Petrobras. Certo, mas o senhor interferiu no procedimento de obtenção do CRCC Não. da Sanco junto à Petrobras? Não, senhor. O senhor tem conhecimento se algum agente, algum diretor, algum agente interferiu nesse procedimento? Não, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento se haviam, no âmbito da Petrobras, para essas empresas obterem esses contratos de fraudes nas licitações ou acerto entre as empresas? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? O conhecimento que eu tenho é que existia um acerto entre as empresas, não na questão das licitações, mas sim quando saía um pacote de obras na Petrobras, as empresas, entre elas, tratavam de se relacionarem e obterem quem ia ser o ganhador daquela obra. O senhor pode me esclarecer, o senhor mesmo mencionou que o senhor participou de algumas dessas reuniões, nos quais foram definidos esse percentual. Como era essa negociação? Qual que era o ganho da empresa? Por que ela ganhava efetuando esse pagamento de 1%, por exemplo? Na verdade, ela ganhava a obra. Se ela não pagasse, tinha ingerência política e do próprio diretor que ela não fazia a obra se ela não pagasse. Mas isso era colocado para a empresa de uma maneira... Era bem colocado, sim, Vossa Excelência. Muito bem colocado. Mas esse percentual era negociado contrato a contrato ou como isso funcionava? Contrato a contrato, Vossa Excelência. Contrato a contrato com cada empresa? Sim, senhor. Mas era sempre escolhido previamente qual empresa que ia ser feita essa oferta? Na verdade, tinha os pacotes maiores que eram tratados com as empresas de porte maiores. E os pacotes de médio porte que eram tratados com as empresas de médio porte. E os pacotes pequenos que a gente nem tomava conhecimento.
O senhor, pelo que eu entendi, mencionou que as próprias empresas, elas definiam o vencedor previamente dessas licitações? Não entendi. Sim, senhor, Vossa Excelência. Mas como é que funcionava, então, esse procedimento? Isso vinha, essa negociação do percentual vinha depois ou vinha antes, então, dessa definição? Na verdade, já vinha antes. Mas como é que funcionava, então, isso? Já vinha antes? Sim, senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que desse porte maior, ela já sabia que qualquer obra que ela fosse fazer na área de abastecimento da Petrobras, ela tinha que pagar o pedágio de 1%. E 1% também para a área de serviço e engenharia. Essa área de serviço e engenharia, o senhor também participou da negociação? Não, senhor, Vossa Excelência, mas escutava sempre ser mencionado Mas escutava de quem? assunto. Escutava nas reuniões que eram feitas entre o seu José, entre os próprios empreiteiros, e depois eu mesmo, quando tratei de algumas obras depois da doença dele e do falecimento dele, deixei claro para os empreiteiros que eles também tinham que resolver a parte lá deles na engenharia. Dos demais acusados nesse processo, o senhor mencionou, o senhor Valdomiro Oliveira é que ele cedeu essas contas da MO e da empresa MO? Como na verdade, o senhor Valdomiro de Oliveira é que me vendia as notas, né, no caso, para fazer o recebimento das empreiteiras, tanto da MO, quanto da Rigidez, quanto da RCI. Ele cobrava um percentual de 14,5% e eu lhe repassava isso. Mas essas empresas, de fato, não existiam? Na verdade, existiam, mas não tinham... Existiam no papel? Existiam no papel. Não prestavam serviço de qualquer natureza? Não prestavam natureza. serviço de qualquer natureza. Essa MO consultoria, então, por exemplo, esses pagamentos não tem por base nenhuma consultoria específica? Não, nunca prestou serviço. E o seu relacionamento com o senhor Leonardo Meirelles? Na verdade, eu era um cliente do senhor Leonardo Meirelles, né? E em determinado momento eu comecei a usá-lo para fazer dinheiro vivo, que é o que eu necessitava, ou muitas vezes de algum recebimento lá fora ou de algum pagamento lá fora. O senhor fez transferências de valores desse, vamos dizer, esquema da Petrobras para contas controladas para o senhor Leonardo Meirelles? Sim, fiz. Inclusive com remessa ao exterior dos valores? Não, eu na verdade, recebi das empresas lá fora diretamente na conta do senhor Leonardo Meirelles. Eu nunca fiz uma remessa daqui para uma conta do senhor Leonardo Meirelles. Deixa eu ver se entendi. A empresa depositava lá fora e o senhor trazia aqui para dentro? Isso? Exatamente, através do senhor Leonardo. Como é que o senhor efetuava os pagamentos para o senhor Paulo Roberto Costa? Eu mandava isso no Rio de Janeiro. A princípio, eu entregava a pedido dele para o senhor Genu, que repassava. Depois eu passei a entregar para o seu genro, Márcio, que ele me pedia. Mas o senhor fazia essas transferências, eram bancárias ou o senhor entregava em espécie? Sempre em espécie, Vossa Excelência. Essa movimentação da distribuição desses valores, a partir da transferência para a MO consultoria, normalmente era feita em espécie ou era feita em transferências bancárias? Não. Todas as transferências bancárias que tinha da MO era para obter reais vivos ou realmente para fazer algum pagamento que o próprio seu José pedia para que eu fizesse, alguma coisa assim desse tipo. Mas fora isso, era só para obter reais vivos. O senhor não fez depósitos em conta no exterior do senhor para o senhor Paulo Roberto Costa? Não, nunca fiz, Vossa Excelência. O senhor não fez depósitos em conta no exterior do senhor para o senhor Paulo Roberto? Dos outros aqui, o senhor Leandro Meirelles, o senhor Pedro Arguese, o senhor Esdra, o senhor chegou a ter contato com eles? Conheci, mas na verdade eu tratava com o Leonardo. O senhor tratava esses assuntos com o senhor Leonardo, ele tinha conhecimento da origem desses valores em contratos de empreiteiras com a Petrobras? Acredito que sim.
Por que acredito que sim? Porque teve empresas dele que forneceu notas Para essas empreiteiras? para essas empreiteiras. Para uma delas, no caso. Qual? Se não me engano, Queiroz Galvão. Mas o senhor chegou a daí discutir esse assunto então com ele? Discutiu o assunto de que precisava emitir uma nota contra a empreiteira X se ele tinha condições. E assim foi feito. Para justificar o repasse. Exatamente. Para qual empresa dele que foi? Foi para uma empresa de semeadura, se não me engano, a KFC. E com os outros, o Leandro, com o Esdra e com o Pedro Arguedes? Nunca tratei nenhum tipo de assunto com referência a isso com o Leandro ou com o Pedro. O senhor Valdomiro Oliveira, que emitia essas notas fiscais da MO Consultoria, ele tinha conhecimento que esses valores tinham origem lá nessas empreiteiras com contratos com a Petrobras? Eu acredito que ele tinha conhecimento que tinha relacionamento com as empreiteiras. Não me lembro se ele tinha conhecimento se isso era oriundo da Petrobras ou não. Sinceridade, eu não me lembro de ter comentado alguma coisa desse tipo com ele. O senhor não chegou a conversar com ele, explicar o que estava acontecendo, Não, o que eram esses valores, não qual que era a acredito. origem? Pelo menos não me lembro nesse momento. Qual que era o ganho dele que o senhor mencionou? Ele me cobrava pelas notas 14,5%. 14,5% ou 1%? 14,5%. Isso incluído os tributos que ele ia ter que pagar? Sim, senhor, Vossa Excelência. Qual que era o senhor sabe qual que era o ganho efetivo dele, fora tributos? Se ele pagava todos os tributos, eu acho que o ganho dele era muito pouco. Agora, se ele deixasse de pagar, eu acho que era em torno de 5% a 6%. E os reparos que o senhor fazia para o senhor Leonardo Meirelles, qual que era o ganho dele? Ele me cobrava de 1% a 2% para me dar reais vivos. E os reparos que o senhor fazia para o senhor Leonardo? O senhor Antônio Almeida Silva. O senhor Antônio Almeida Silva... é um contador, né? Contador, isso. Tá. O senhor Antônio Almeida Silva, bom, teve 2 vezes 2 ou 3 vezes com o Valdomiro no meu escritório, e o que ele fez para mim foi o imposto de renda de uma pessoa que eu pedi para ele que ele fizesse. Não sei se ele estava envolvido no caso com o Valdomiro ou não posso dizer. Tem um e-mail que existe, o senhor até já mencionou de uma planilha que o senhor recebeu no e-mail. Esse e-mail é paulogoia58. O senhor usava esse e-mail, então? Sim, senhor, Vossa Excelência. Vou passar agora, fazer uma breve interrupção na gravação aqui. Eu vou passar um dos diálogos que foram interceptados. Consta aqui que é um diálogo em 21/10/2013, às 9h40. É um diálogo que é referido na denúncia. Tá? Então, 21/10/2013, às 9h40. Está reportado na denúncia. Eu vou interromper porque o diálogo já está gravado. Tá? Então, 21/10/2013, às 9h40. Está reportado na denúncia. Eu vou interromper porque o diálogo já está gravado. Então, retomando nessa ação penal 502.6212, depoimento do senhor Alberto Youssef. Esse diálogo foi passado, é de 21/10/2013, às 9h40. Tá? Na página da denúncia aqui não tem fácil, mas está na representação policial, na folha... folha 17 da denúncia? Tá, folha 17 da denúncia, então fica esclarecido. O senhor ouviu esse diálogo, senhor Alberto Youssef? Ouvi, sim, senhor. Era o senhor mesmo? Era eu falando com o Márcio Bonilho. A segunda parte do diálogo, que há uma referência a uma dívida desse 1 milhão, do 2 milhões. O senhor pode me esclarecer esse diálogo, essa parte do diálogo? Sim, senhor, Vossa Excelência. Na verdade, a Camargo Correia me devia 12 milhões, que o próprio vice-presidente e o presidente pediu que eu adiantasse a agentes políticos e a Paulo Roberto Costa, e que posteriormente vinha e resolvia os pagamentos. E depois foi empurrando para a barriga. Eu estava nervoso. O presidente e o vice-presidente, quem? Dalto e Eduardo Leite. Esse leitoso que o senhor se reporta no diálogo é o quem? Eduardo Leite. E o senhor fala nesse diálogo
Pior que o cara fala sério, ele acha que foi prejudicado, você está entendendo? Rapaz, tem louco para tudo. Foi prejudicado, tanto dinheiro que nós demos para esse cara. De quem que o senhor está falando aí? Eu estou falando do Eduardo Leite, que por conta das vendas de tubo que nós fazíamos para Camargo Correia, ele também recebia parte do comissionamento, tanto ele quanto o diretor Paulo Augusto. Recebia parte do comissionamento, que é das vendas da... Comissionamento das vendas da Sanco. Quer dizer, ele estava na empresa, a empresa comprava e ele também recebia o percentual? Também recebia um percentual, Vossa Excelência. E quem fazia esse pagamento? Eu fazia. E o senhor pagava como isso? Em dinheiro vivo. Depositava em conta ou coisa parecida? Não, Excelência. Ele retirava no meu escritório. O senhor fala que faz conta que recebi 9 milhões em bruto, 20% eu paguei, são 7 e pouco, faz a conta dos 7 e pouco, vê quanto ele levou, vê quanto o comparsa dele levou, vê quanto o Paulo Roberto levou. O senhor pode me esclarecer essa parte? Paulo Roberto também ganhava dinheiro de comissionamento da venda dos tubos. Então, Paulo Roberto ganhava, Paulo Augusto ganhava, Eduardo Leite ganhava e eu ganhava. Mas isso então não está relacionado com aquela distribuição dos valores? Está relacionado com aquela distribuição de valores. Se Vossa Excelência pegar e tirar esses 9 milhões e pouco, que é referente a comissionamentos de venda só Camargo Correia. Sanco não vendeu só Camargo Correia, Sanco vendeu para várias outras empresas. Então, o dinheiro de comissionamento que eu recebi dela foi maior do que os 9 milhões e pouco. Mas o que se referia a Camargo, foi descontado os impostos e foi dividido em partes a cada um que tinha direito ao comissionamento da compra, da venda dos equipamentos. Tá, mas isso não tem a ver com aquele repasse dos contratos das empreiteiras? Repasse é uma coisa, comissionamento é outra. Tá, então esses 9 milhões é do comissionamento? É do comissionamento. Mas isso não tem a ver com aquele repasse dos contratos das empreiteiras? Repasse é uma coisa, comissionamento é outra. O senhor tem a contabilidade desses valores? Quanto o senhor passou para cada uma dessas pessoas envolvidas? Eu acredito que na hora de fazer essa perícia a gente vai poder saber quais os valores que cada um recebeu. O senhor Paulo Roberto, que foi ouvido, ele mencionou que esse percentual seria de 3%, sendo 1% destinado ao PP. É 3% ou o senhor mencionou 1%, mais 1%? O senhor pode me esclarecer? Sempre se teve o entendimento que a diretoria de abastecimento era 1%. Se a engenharia cobrava mais que 1%, para mim é novidade. Para mim, a diretoria de engenharia e serviços também cobrava 1% e não 2%. Se o doutor Paulo Roberto está dizendo que era 2%, pode ser que ele soubesse mais do que eu. Eu sempre entendi que era 1% para a diretoria de engenharia e 1% para a diretoria de abastecimento. Mas os contratos feitos pela diretoria de abastecimento, também havia essa divisão? Ou era só daí para a diretoria de abastecimento? Não, vou explicar para Vossa Excelência entender. O contrato é um só. Tá. Uma obra da Camargo Correia, 3 bilhões 480. Tá certo? Ela tinha 34 milhões, ela tinha que pagar por aquela obra, para o PP. Eu era responsável por essa parte. A outra parte, eu não era responsável. Ele tinha que pagar mais 1%, mais outros 34 milhões, ou 2%, no caso, o Paulo Roberto está dizendo, para outro operador, que no caso, o João Vacari. Que assim diziam. Depois que o senhor Paulo Roberto deixou a empresa, continuou a funcionar esse esquema? Não, ficou um resquício de recebimentos para ser feito, onde esses recebimentos foram feitos e repassado a ele e mais nada. E esse dinheiro que tinha para receber da Camargo que eu não recebi. Aquele veículo que o senhor comprou para o senhor Paulo Roberto, que é mencionado na denúncia, o que era esse veículo? Ele tinha crédito comigo desse comissionamento e pediu que eu pagasse o veículo. Desse comissionamento ou dos repasses lá? Dos repasses, desses tipos de comissionamento, da questão Petrobras.
E não continuou com... O senhor não continuou a trabalhar nessa distribuição, vamos dizer, novas distribuições depois que o senhor Paulo Roberto deixou a diretoria? Não, Excelência. O senhor foi substituído por alguém? Eu não sei quem era o mando do diretor depois, eu praticamente me afastei. Bom, em princípio eram essas questões do juízo, daí eventualmente tem mais uma coisa, eu faço pergunta ao final. Passo ao Ministério Público. Ok, Excelência. Senhor Alberto Youssef, o senhor mencionou, dentre as empresas que participariam de um cartel, Camargo Correia, OAS, UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão, Toyo Cetal, Galvão Engenharia, Andrade Gutierrez, Indivix, Mendes Júnior e outras, né? Essas empresas, o senhor tem conhecimento se elas se reuniam para fixar preços, quem venceriam os certames da Petrobras? Olha, fixar preços eu não acredito, mas quem venceria o certame, tem certeza. O senhor pode afirmar, então, que elas se reuniam. Os executivos dessa empresa confidenciaram alguma vez com o senhor essas reuniões? Quem venceria o certame? Sim, com certeza. E como funcionava daí? Depois que elas definissem a empresa que seria a vencedora por um determinado certame, elas passavam esse nome ao senhor Paulo Roberto Costa? Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame. E nessa lista já era dito quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada para o Paulo Roberto Costa. Em qual momento era repassada essa lista? Nessa lista já era dito logo que ia se existir os convites. Abriu o certame e a lista já era passada? Sim. E ela era entregue pelos próprios diretores que o senhor mencionou? Sim, senhor. E qual era o papel do Paulo Roberto Costa para viabilizar a contratação da empresa teoricamente selecionada pelo próprio cartel? Sim, senhor. O papel do Paulo Roberto em que sentido? Ele tinha ingerência na licitação para inclusão de empresa, exclusão de empresa? Ele podia tanto incluir quanto retirar. O senhor tem conhecimento que ele de fato tenha feito isso em certames dos quais tenham participado essas empresas? Sim. Sim. Ele podia tanto incluir quanto retirar. E como que essas empresas chegavam ao valor do contrato? A Petrobras tem um valor de referência, né, de contrato. Como que elas chegavam nesse valor de referência para não ser muito maior ou muito menor? O senhor tem conhecimento? Na verdade, a Petrobras trabalha no menos 15% mais 20%. Elas sempre estavam dentro dessa média. Quando elas saíam fora deste valor, o diretor chamava para negociar. Menos 15% mais 20%. E essa negociação participavam outras empresas ou só a empresa que tenha dado a melhor proposta? Só a empresa que tinha dado a melhor proposta. Esse valor de referência, então, que pautaria o menos 15 ou mais 20, não era de conhecimento das empresas? Não, não era. Cada um tinha que fazer seu orçamento realmente bem feito para poder ficar dentro do... E o senhor pode dizer se essa cartelização permitia que essas empresas fixassem o valor de seus contratos próximos ao mais 20%? Isso era discutido com o diretor, né? O diretor chamava e dizia, olha, está acima do preço, tem que enquadrar. Quero que essa obra fique aqui dentro desse nível. Dá para fazer? Dá. Não dá? Não dá. Então, chamava a segunda. Mas a segunda, via de regra, como a lista era tratada só dentre as normalmente nunca era tratado com as segundas. Normalmente sempre fixávamos na primeira. Então nós podemos concluir que, pela existência da cartelização, os contratos celebrados pela Petrobras eram celebrados sempre no montante máximo possível, ou próximo disso. Ou próximo disso. O senhor pode afirmar se todos os contratos executados por essas empreiteiras mencionados pelo senhor, existia esse repasse de 1% mais 1%? Ou se em alguns não, a maioria sim? Olha, a maioria sim. Teve muitos que teve que ficar dentro de um preço que a empreiteira se dizia que era difícil de fazer a obra e aí negociava-se esse pagamento para 0,5%, para 0,75%. Na verdade, isso era renegociado sempre.
E sobre os aditivos dos contratos, existia esse percentual de repasse de comissionamento para Paulo Roberto e agentes políticos também nos aditivos? Sim, senhor. O aditivo era maior, podia chegar até de 2% a 5%. Então, nos aditivos poderia ter um valor de contrato maior. Sim. Mas a proporção dos repasses permanecia a mesma? O senhor referiu que 5% ficava com o senhor... Sim, 30%. mesmo jeito. Mesma O coisa. senhor pode só resgatar, existia um custo de operacionalização desses repasses? Existia um custo de 20%. Esse custo era deduzido desse custo. Então eram 20% para o custo da operacionalização, 5% para o senhor? Sim. Que mais? 30% para o Dr. Paulo Roberto Costa e o restante ia para o partido. O senhor viabilizava o repasse desses 14,5% a título de fornecimento de notas quando elas ocorriam? Por quem? O senhor mencionou que em determinadas oportunidades eram utilizadas empresas como a MO Consultoria. Sim, na verdade eu descontava os 20%, repassava os 14,5% e ficava com a diferença. Então o senhor recebia 5% mais a diferença desse preço de custo? Sim. Na verdade eu descontava os 20%, repassava os 14,5% e ficava com a diferença. O senhor mencionou que algumas empreiteiras também efetuavam pagamento diretamente no exterior. Sim, senhor. O senhor poderia apontar quais delas? Odebrecht, que eu me lembro assim, Odebrecht e a Toyo, representada pelo seu Júlio Camargo. E em relação a Camargo Correia, que é objeto do Consórcio Nacional Camargo Correia, objeto dessa ação penal, a sistemática que era utilizada era sempre por emissão de notas por serviços não prestados ou produtos não fornecidos, ou existia também repasse em dinheiro, em espécie? Na verdade, eu recebi alguns valores em espécie, né, da Camargo Correia, mas a maioria desses valores foi com emissão de nota através de fornecedores da Camargo Correia. Mas a maioria desses valores foi com emissão de nota através de fornecedores. Esses contratos que foram celebrados pela Sanco Cider e Sanco Serviços, especificamente sobre essas empresas, o senhor falou que tratava diretamente com Márcio Bonilho. O senhor tem conhecimento se Murilo Barrios tinha conhecimento dessa sistemática, participava de alguma forma disso? Na verdade, eu vi o Murilo uma vez na Sanco, depois não vi mais. Eu acredito que não. Na verdade, eu vi o Murilo uma vez E sobre essa distinção, essa criação da Sanco, a volta da Sanco Serviços à atividade, né? O senhor sabe por que foi utilizada a Sanco Serviços? A Sanco Cider e a Sanco Serviços informaram ter prestado serviço para o consórcio Camargo Correia. O senhor sabe se todos os serviços prestados pela Sanco foram para efetivar esses repasses de comissionamentos, ou o senhor não tem conhecimento? Na verdade, eu volto a explicar novamente esse assunto. De fato, a Sanco Serviços prestou serviços à Camargo Correia e, de fato, prestou fornecimento à Camargo Correia. A única coisa é que a Camargo Correia pediu que a Sanco emitisse alguns valores para que fossem repassados a mim. A única coisa é que, na realidade, existia a Sanco Serviços e a Sanco Cider. Sim, para mim era uma empresa só. E a Sanco Serviços estava inativa até 2010, isso que eu acho que ele está querendo comentar, e ela ressurge e recebe 12 milhões só do consórcio e não presta serviço para mais ninguém. Eu acredito que não, eu acredito que a empresa prestava serviços de modo geral, eu não acredito que tenha sido reabilitada só para isso. Ou, de repente, por uma questão tributária, alguma coisa nesse sentido. Não. Mas eu acredito que realmente os serviços realmente foram prestados à Camargo Correia. A única coisa é que eles foram sobrepostos valores para que pudesse ser feito o repasse para mim.
Sobre esses repasses que foram efetuados pela Sanco Serviços e pela Sanco Cyber, a empresa MO Consultoria, a empresa GFD e a empresa RCI. O senhor mencionou que existia comissionamento e existia o repasse de natureza política, que também iria para Paulo Roberto Costes e agentes políticos. Existia uma destinação, por exemplo, empresa MO, o repasse era de tal natureza, empresa GFD, o repasse era de comissionamento, ou isso não existia? Não, isso não existia. Na verdade, como está ali na questão do e-mail, né? Se o doutor pegar o e-mail, vai ver que a planilha está bem claro ali o que foi repasse e o que foi comissionamento de vendas de produtos. A planilha consta um e-mail que o senhor teria trocado com fabiesta28@gmail.com, no qual existe uma planilha relacionando fornecedor, nota fiscal, valor bruto, data do pagamento e status, comissão. O senhor confirma o recebimento desse e-mail? Sim, senhor. Nesse e-mail consta 6 notas fiscais do ano de 2011. No valor aproximado de 5 milhões de reais, e todos eles com status comissão. O senhor se referiu à comissão de entre 5% e 10% que o senhor referia. Se nós verificarmos no anexo 4 da denúncia, especificamente no ano de 2011, foi repassado para a empresa MO 2 milhões e... desculpa... 17 milhões. O comissionamento não bate. O senhor poderia explicar isso para a gente? Não. Vou lhe explicar para Vossa Excelência, para o doutor entender. Na verdade, a Sanco forneceu, entre serviço e venda de equipamentos para Camargo Corrêa, em torno de 140 a 150 milhões. Deste valor, foi repassado 10%, que seriam 14 milhões. Deste valor, até onde, a mim, até onde o mais 14 milhões. Até onde os repasses das empreiteiras e que já ficaram direto na Labogem, seria isso? Eu vou explicar um pouco esse assunto para o doutor entender. Na verdade, no decorrer do tempo que o Leonardo estava prestando serviço para mim, ele ficou me devendo uma parcela, alguns valores, em torno de 3 milhões e pouco, 4 milhões e pouco. Não tinha condições de pagar. Eu falei, o que você tem para a gente resolver esse assunto? Ele falou assim, eu tenho a Labogem. Eu falei, então vamos dar um jeito de colocar a Labogem para funcionar, para que a gente possa ter um retorno disso. Então assim foi feito. Eu arrumei mais 2 investidores, que também investiram na Labogem, eu também investi mais 1 milhão e pouco na Labogem, foi feito a indústria. E com isso a gente estava arrumando toda a documentação, parte operacional, para que a Labogem fosse uma empresa, um laboratório de farmacoquímica normal, prestando serviço para os laboratórios, tanto privados quanto para o Ministério da Saúde. Esse aporte de capital do senhor e dos demais investidores foi feito no Brasil? Foi feito tudo aqui no Brasil. Então, o senhor sabe dizer se a Labogem de fato exportou ou importou mercadorias ao longo desse período, de 2009 até 2014? Eu acredito que ele até importava alguma coisa. Não sei se de fato tudo, mas alguma coisa eu acredito que ele deva ter importado. Ela esteve em atividade nesse período, então? Eu acho que ela não teve atividade de produção, mas teve atividade de importação. Mas, como o senhor mencionou, a maioria dos repasses para o exterior era no intuito de viabilizar uma operação de dólar cabo. Isso era uma operação que ele fazia, era um negócio dele totalmente à parte. Tem alguma pergunta? Os defensores, então, têm perguntas? Pode levar lá, doutor. Vento 26.
tem uma busca e apreensão e teve também numa interceptação telemática. Uma das planilhas é a interceptação telemática. Outras foram busca e apreensão. Na defesa do Zé Ronaldo Meirelles, Nando Meirelles, Pedro Meirelles e Edra Arantes. O senhor disse que o senhor era cliente do Leonardo Meirelles. Como que o senhor conheceu o Leonardo Meirelles? Através do Valdomiro. Foi apresentado pelo Valdomiro. E o Leonardo Meirelles prestava esses serviços, né, em que localidade? Através do Valdomiro. Olha, quando eu conheci o Leonardo, eu nem sabia onde ele tinha escritório. Depois eu sei que ele teve o escritório no Itaim. E depois eu sei que ele frequentava um escritório lá na Zona Norte. Mas nunca tive no escritório. No Itaim eu fui. E ele teve uma sala na Zona Norte, mas ele nunca tive. Cumpriu carga horária no GFD? Ele estava integrado à GFD? Não, ele nunca esteve lá na GFD, nunca foi integrado na GFD. Ele sempre esteve na GFD tratando de assunto comigo, mas ele nunca ficou na GFD. Mas ele ia todos os dias na GFD. Ele ia todos os dias na GFD? Sim, praticamente sim. Tratando de assunto comigo, mas ele nunca ficou na GFD. O senhor era uma espécie de sócio todos os dias na GFD? Olha, depois que a gente resolveu colocar a Labogem em funcionamento, a própria Labogem parou de fazer esses câmbios que o Leonardo fazia a pedido meu e dos outros investidores. E depois eu passei a ser um sócio culto, sim, da Labogem. E antes disso, qual era a sua relação com ele? Eu passei a ser um sócio relação nenhuma antes. Minha relação com a Labogem era simplesmente fazer TED para ele e receber reais dele, ou eventualmente mandar algum dólar na conta dele e receber dinheiro aqui. E tinha uma relação, o senhor sabe dizer, economicamente, como era algum dólar Olha, na conta dele? Ele era sempre enrolado, tanto é que ficou me devendo por isso. Você confiava nele para fazer os depósitos de maneira tranquila? Tem uma ideia de qual foi o valor total de dinheiro mandado para fora do país através das empresas que estavam em nome de Leonardo Meirelles e de terceiros? Olha, eu não tenho nem ideia, porque eu não tenho esse controle. Eu mandava TED para ele, ele me mandava os reais. Agora, eu não tinha... Como é que funcionava isso? O senhor mandava o TED e ele imediatamente lhe mandava... Não, às vezes mandava parte no dia, às vezes mandava no outro dia, 48 horas depois, 72 horas depois. Quem mandava antes, o senhor ou ele? Eu sempre mandei antes. Às vezes mandava parte no dia, às vezes mandava no outro dia, 48 horas depois, 72 horas depois. O senhor sabe quais as empresas que estavam sob o controle de Leonardo Meirelles? Olha, eu não me lembro, mas... assim, de cabeça, Labogem... Olha, não me lembro, mas... Química Fina, Piroquímica, Agamar, KFC, Hidrosemeadura. Assim, o que me vem à cabeça nesse momento é essas. O Leonardo Meirelles não era um serviçal seu, um funcionário seu? Não, nunca foi. O que me vem à cabeça nesse momento é essa. Certo, os outros defensores? Não, nunca foi. Estou tomando. F. Boa tarde. Obrigado, Excelência. Obrigado. Certo.
Mas vamos com as perguntas para nós não atrasarmos tanto. Essa planilha que foi mencionada no juiz aqui na causa, você respondeu, essa planilha foi elaborada aqui? Essa planilha foi elaborada pela Sanco. Essa planilha veio da Sanco? Veio da Sanco. Essa planilha foi elaborada. Ela foi encontrada no e-mail da Fabiane, mandando para o e-mail que eu pedi, e foi encontrada também imprimida na busca e apreensão no meu escritório, na GFD. Essa foi encontrada também imprimida na busca e apreensão no meu escritório, na GFD. Era para pagar essas comissões de venda de produtos e serviços para você, correto? Na verdade, está bem especificado aí nessa tabela o que é comissão e o que é repasse. Já respondeu, né, doutor? Foi isso que ele... Especificado aí nessa tabela o que é comissão e o que é repasse. Ele mencionou que nos valores pagos pelo Camargo Correia, a Sanco Cider era embutido um valor, parte que era repasse naquele esquema da Petrobras. Foi isso que ele mencionou. Não. Vou explicar novamente, doutor, para que o senhor entenda. Nesses valores que a Sanco Cider repassou tanto para a MO quanto para a GFD, parte era comissionamento da venda de tubos e realmente que ele me devia. De comissionamento da venda de tubos. Parte era valores que a Camargo Correia o repassou a maior para que ele pudesse me repassar, correto? Para que eu pudesse pagar os agentes públicos, Paulo Roberto Costa, e assim por diante. Doutor, aí entramos naquela questão, né? Os agentes públicos, Paulo Roberto Costa. Porque nós estamos aqui sentindo a prova, escolhendo que tipo de prova beneficia, não beneficia hoje. O seu cliente é agente político, doutor, agente público? Está dizendo que meu cliente sabia que esse valor era destinado a agente político. Bom, Sim, mas então... Certo, nós já definimos essa questão, doutor, e quem decide aqui sou eu, esse caso, certo? O doutor pode reclamar, eu não digo em ato, mas é essa a situação. Doutor, essa questão está definida já, nós não vamos votar essa questão, eu sou o juiz desse processo e eu decido essa questão. Essa questão vai vir à tona no momento oportuno pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor, essa questão está definida. Vossa Excelência, eu posso esclarecer? Não, a questão de quem, para quem ia esses Não, ele está valores? perguntando se no meu entendimento, ele está perguntando se Márcio Bonilho sabia quem eram esses agentes públicos. Ele sabia? Olha, Márcio Bonilho frequentava meu escritório e sabia que meu escritório frequentava várias pessoas, agentes públicos. Acredito que ele sabia. Frequentava meu escritório e sabia que meu escritório frequentava várias pessoas. Boa tarde, Júcia. Boa tarde. Microfone, doutor, por gentileza. Continuando pela defesa de Márcio Bonilha. Continuando pela defesa de... Boa tarde. Murilo. Esse comissionamento que o senhor se refere por serviços que o senhor prestou à empresa Sanco, eles foram objeto de pagamento ao senhor pela Sanco de que forma? Olha, a Sanco, quando tinha algum pagamento para me fazer de comissionamento, ela não podia fazer esse pagamento na contabilidade dela, de modo que ela não exercia um caixa 2. Então ela precisava que fossem emitidas notas. E assim foi feito. Parte das notas foi emitida
ou pela MEO, ou pela empreiteira Rigidez, ou pela GFD, e assim foi-me feito os pagamentos. Esse pagamento foi feito pela rede bancária? Exatamente. Sempre? Sempre. Além dessa aproximação e trabalho realizado pelo senhor, que deu causa à comissão recebida, aproximação com a Camargo Correia, o senhor fez para a Sanco aproximação com outras empresas que geraram contratos? Sim, fiz. Fiz com várias empresas. Fiz com a Jaraguá, fiz com a UTC, fiz com o consórcio Conest, que era a OS Odebrecht, fiz com a Tomé Engenharia, fiz com a Queiroz Galvão, fiz com a Galvão Engenharia. Na verdade, eu apresentei a empresa Sanco para várias empreiteiras, não foi só para a Camargo Correia. O senhor recebeu a comissão por esses contratos? Recebi também, está embutido ali. Dessa aproximação que o senhor fez, a Sanco com outras empresas, contratos não chegaram a ser celebrados, embora o senhor tenha feito o seu trabalho? Teve contratos que foram celebrados e teve contratos que ele não ganhou. Isso aconteceu. O senhor recebeu alguma coisa em razão dessa aproximação, desse trabalho com as empresas, que os contratos não chegaram a ser fechados? Não, senhor, Vossa Excelência. Não, senhor, doutor. Na verdade, eu só recebia quando realmente a Sanco efetivava a venda. Não, senhor. Na verdade, eu só recebia quando realmente a Sanco efetivava a venda. Precisaria ser esclarecida. Quando o senhor se refere que parte do dinheiro recebido da Sanco era a título de comissões pelo serviço prestado, e uma parte seria para repasse, segundo suas palavras, a agentes públicos ou outras pessoas, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse suposto repasse teria sido feito a essas empresas por sua indicação, a essas empresas que eu digo é MO e GFD, por sua indicação? Sim, eu que fazia as indicações para onde ele mandava esses valores. E posteriormente a esses depósitos, esse recurso destinado a repasse ficava com o senhor? Não. Esse recurso, quando eu viabilizava ele em espécie, eu repassava estes valores para Paulo Roberto Costa, por intermédio do Genu ou do seu genro, e o que era parte dos agentes públicos, eu repassava aos agentes públicos. Excelência, data velha, embora já tenha conhecimento da decisão de Vossa Excelência, mais uma vez, a defesa de Márcio e de Murilo tem a presença de Vossa Excelência para requerer a possibilidade do depoente revelar os nomes dos agentes públicos para os quais foram destinados esses repasses. E esse pedido se justifica por dois motivos. O primeiro deles, porque quando do nosso pleito, para ter acesso ao conteúdo da suposta delação premiada de Paulo Roberto Costa e o conteúdo da suposta delação premiada do próprio depoente, Vossa Excelência indeferiu nosso pedido, fundamentando que na oportunidade do interrogatório, a defesa teria condições de ter acesso a todo o conteúdo desses depoimentos, uma vez que presente o depoente, poderia ele esclarecer todos esses pontos.
Considerando isso, Excelência, venho mais uma vez requerer a Vossa Excelência que o depoente se manifeste sobre esse tema, Certo. se Vossa Excelência... Aí a questão, doutor, assim... Permita concluir, Sim, sim. Excelência. Se Vossa Excelência assim preferir, para que nós possamos estabelecer o pleno contraditório, uma vez que, no caso de meus clientes, houve uma citação pelo depoente de que ele tinha conhecimento a quem se destinava, agentes públicos, esses repasses. Então, é esse pleito que eu trago a Vossa Excelência para apreciação. Certo, doutor, aí a questão já foi resolvida. Na verdade, assim, a perspectiva do juízo, o crime aqui, lavagem, etc. Se o dinheiro foi entregue ao deputado federal X ou se foi entregue ao deputado federal Y, isso não vem a questão para imputação em relação ao seu cliente. Seu cliente não é nenhum desses acusados, melhor, não é nenhum desses agentes públicos que teria recebido. Então a questão não tem essa relevância toda como está sendo colocada. Por outro lado, embora fosse o desejo do juízo dessas questões pudessem ser tratadas com toda a abertura possível, o fato é que essas questões relativas aos agentes públicos está submetido ao Supremo Tribunal Federal. Então é o Supremo Tribunal Federal que cumpre resolver essa questão. E não aqui, nós já resolvemos essa questão, não cabe voltar novamente. Agora, não vejo qual que é o prejuízo com facilidade ou contraditório para a situação dos clientes dos senhores. Né? Não, mas assim eu não vou debater essa questão. Nós vamos prosseguir o interrogatório, essa questão já está definida, certo? Houve até habeas corpus pedindo suspensão desse interrogatório, que foi indeferido, não foi conseguido eliminar, então nós vamos seguir adiante. Certo? A intenção era só conseguir. Sim. Futuramente enfrentarmos esse Perfeito. problema. Nada mais. Perfeito. E só lembrando que o Supremo Tribunal Federal decidiu, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que essa ação penal deveria correr na primeira instância. Então é uma questão já pacificada, já decidida pela turma, inclusive. Certo? Eu teria um argumento a trazer, mas não é o caso. Certo, então vamos adiante. Mais alguma pergunta no interrogatório? Tudo bem, boa tarde. Me explica uma coisa que não ficou muito clara. Qual que é a diferença entre repasse e comissionamento? Doutora, desculpe, mas nós vamos repetir cada inquirição essas indagações? Então, reformulo a pergunta. Repasse era fruto de pagamento de propina a agentes públicos e Paulo Roberto Costa. Agentes políticos e Paulo Roberto Costa. As empresas MO, RCI e Rigidez eram utilizadas pelo senhor para fazer unicamente repasse? Agentes políticos e Paulo Roberto Costa. Sim, senhora. O senhor disse que se as empresas não aceitassem repassar Sim, senhora. os valores, elas não fariam as obras. O senhor disse também que os repasses eram entregues, como o senhor acabou de mencionar, aos agentes públicos e aos agentes políticos e ao Paulo Roberto Costa. A minha pergunta é a seguinte: é possível afirmar que as movimentações financeiras que o senhor fazia era para viabilizar os previamente ajustados? Com certeza. Na verdade, eu só tinha esses valores porque existia a operação com as empresas, a Petrobras e os agentes políticos. Você afirmar que os agentes políticos aguardavam essas movimentações todas para poder receber a propina que lhes era devida? Com certeza. Tá certo. O senhor pode explicar, quando o senhor fala sobre 5% de comissão mais 20% de despesas e 14,5%, como que funcionava essas porcentagens dentro das empresas que o senhor movimentava? Então, na verdade, eu vou falar a respeito das empresas MO, Rigidez e a ICI. Na verdade, o seu Valdomiro me vendia as notas pelo valor de 14,5%. E as despesas eram incluídas? As despesas
de impostos eram deduzidas desses valores. Por exemplo, quando ele emitia uma nota contra a empresa que estava fazendo o pagamento, a empresa lá descontava os seus 6,15 de PIS, CONFINS, e a diferença mandava. E depois, se o Valdomiro pagava o restante dos outros impostos, isso eu não posso afirmar. E aí já é um problema com o senhor Valdomiro. Outros têm perguntas? A defesa do próprio acusado tem alguma indagação? Desculpe, a defesa do Paulo Costa tem alguma indagação? Defesa do Alberto Seff tem alguma indagação? Dentro da colaboração que vocês se comprometeram a fazer, tem umas indagações a respeito especificamente desse processo aqui. A acusação, primeiro, versa sobre uma suposta organização criminosa que se instalou dentro da Petrobras para superfaturamento da obra de Abreu Lima. Então, dentro disso, que você era o líder, a pergunta é, você tinha poder para determinar essas questões de chamamento de empresas na Petrobras, ou influenciar diretamente dentro da Petrobras ao ponto de favorecer alguma outra empresa? Não. Com quem você falava? Não, eu só falava com o Paulo Roberto Costa. No primeiro momento eu falava com o José Janene, depois eu falava com o Paulo Roberto Costa, mas eu era uma peça dessa engrenagem. Na verdade, tinha gente muito mais acima, inclusive do Paulo Roberto, que comandava esse assunto. Na verdade, todos os agentes políticos, né? Todos no sentido de que estavam nessa organização. Vou colocar agente político. Posso perguntar assim? O quê? Como assim? Agentes políticos. Sim, agentes políticos. É possível, então, dentro dessa engrenagem, que quem comandava toda essa sistemática dentro da Petrobras não era nem o senhor Paulo nem você, mas sim havia agentes políticos que sabiam de tudo isso e, de uma forma ativa ou omissiva, compactuavam com esse sistema. Com certeza, ele recebia por isso. Você falou que haviam outros operadores que operavam outra parte desse sistema dentro da Petrobras, ou seja, você não era, como está se dizendo na mídia, ou se dizendo no Brasil inteiro, o centro das suas operações. Esses operadores eles eram ligados a partidos políticos. Você sabe quem eram esses operadores e quais partidos eram ligados? O João Vacari era ligado ao Partido dos Trabalhadores. O Fernando Soares era ligado ao PMDB. E é ligado ao PMDB. Nessa mesma linha, você teve reuniões com o senhor João Vacari? Pessoais? Se eu não me engano, eu tive uma ou duas. Para tratar de que assunto? Para tratar desse assunto. Petrobras. Se eu não me engano, eu tive uma. Conversaram então sobre esse assunto e ele tinha ciência do que estava acontecendo. Com certeza. Desse assunto. E ele operava para qual partido? Trabalhadores. Com certeza. O senhor, questão de remessas de valores. Trabalhadores. O senhor disse que não fez remessas de valores para fora, o senhor estava afastado do mercado de câmbio. Então, a sua função, na verdade, não era ocultar o dinheiro, nem dissimular. O senhor pegava o dinheiro e entregava simplesmente aos agentes públicos, agentes políticos e ao Paulo Roberto. Exatamente. O senhor abriu alguma conta para eles, para esconder esse dinheiro? Não, senhor. Alguma vez o senhor abriu alguma empresa, sociedade com eles, para que eles ficassem de sócios ocultos? Não, senhor. Exatamente. Eu queria que o senhor me explicasse a questão da GFD. Não, senhor. O senhor fez investimentos em operações lícitas. Sim, senhor. Não, senhor. Compra de imóveis e tal. A origem desse dinheiro era só dessas denominadas repasses ou comissões da Petrobras? Não. Na verdade, quando eu vim do mercado de câmbio, onde eu interrompi essa profissão, eu fiquei com dinheiro e foi desse dinheiro que eu fiz o investimento na GFD. A GFD era uma empresa que tinha
a apresentação, por que o senhor usou interpostas pessoas para figurarem na GFD, já que o senhor tinha intenção de investir, no caso especificamente do senhor Costa, do senhor Carlos Alberto Costa. Alberto Pereira da Costa. Qual é a função dele? Por que o senhor usou esse sistema? Eu usei esse sistema porque eu tinha uma demanda com a Receita Federal e não podia figurar isso enquanto essa demanda não fosse decidida. Na época do acordo que foi feito com o Banestado, a gente não teve a leniência da Receita Federal e essa discussão se prosseguiu, por isso eu não pude fazer esses investimentos no meu próprio CPF. Se me falha a memória, posso ser corrigido que o senhor participou de algumas reuniões empreiteiras nas empresas. Eu gostaria que o senhor descrever, se o senhor pode descrever como eram feitas as reuniões, qual era o objetivo disso, quem eram essas pessoas e as empresas que estavam lá. Na verdade, essas reuniões eram feitas, às vezes, com empresas individualmente, ou às vezes com as empresas, junto com o diretor Paulo Roberto e o próprio agente político que estava comandando a situação. Para se discutir exatamente questão de valores, questão de quem ia participar do certame, esse tipo de situação. E outros problemas que se encontravam nas obras que pediam para ser solucionado, esse tipo de assunto. Isso era feito uma ata. Nessa reunião participava o agente político, o Genu, eu, o Paulo Roberto. Mas desculpa, era feita uma ata formal disso? Era feita uma ata escrita. Mas constava esses detalhamentos? Constava os detalhamentos, Vossa Excelência. Inclusive, algumas dessas atas o senhor se prometeu entregar, né? Constava os detalhamentos. Está na mão de interposta pessoa, de terceiro, que ficou de me entregar para poder eu entregar o processo. Ficava muito claro nessas reuniões que as empreiteiras tinham que se submeter ao sistema, e não participarem. Na verdade, as empresas, principalmente as grandes, ficavam refém desse esquema, porque ou participa ou não tem obra. O senhor participou de essas reuniões, o senhor lembra de alguma delas? Quem sabe? Especificamente um caso. Só um minutinho, vamos interromper aqui por causa do tamanho do arquivo. O senhor participou de essas reuniões, o senhor lembra de alguma delas? Quem sabe? Então, nesse processo 502.6212, prosseguimento do depoimento do senhor Alberto CF, a palavra da defesa. Agora, seja só a palavra, né, que está sendo corroborado por outro colaborador, enfim, pelas outras mãos de prova, gostaria que o senhor pudesse trazer algum fato concreto, não sei que datas são difíceis e tal, mas uma reunião dessa, que pudesse até ajudar o juízo, melhorar a sua colaboração e até os outros colegas aqui para um eventual esclarecimento de quem participava disso. Eu vou até só esclarecer uma coisa, os outros acusados que estão nesse processo, a exceção do Paulo, tinham participação nessas reuniões? Não, senhor. Não sabiam nem nada disso? Não, senhor. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse agora, aí, se o senhor tiver um fato concreto que o senhor possa nos trazer. Não, nós participávamos de reuniões, no caso, ou em hotéis no Rio, ou em hotéis em São Paulo, ou na própria casa, vamos falar do agente político, que primeiramente comandava esse assunto através da área de abastecimento. E nessas reuniões eram feitas atas de discussão de cada ponto que estava sendo discutido ali naquele dia. Entendeu? Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Há um fato que você esclareceu naquele dia. Alguns meses antes do senhor Paulo Roberto Costa assumir a diretoria de abastecimento, foi indicado um outro diretor que antecedeu ele. E foi retirado de uma forma um tanto pouco ortodoxa do cargo por não concordar em participar desse esquema. O senhor sabe disso?
O que eu me lembro, não tenho conhecimento deste assunto específico, mas eu tenho conhecimento que para que Paulo Roberto Costa assumisse a cadeira de diretor da diretoria de abastecimento, esses agentes políticos trancaram a pauta no Congresso durante 90 dias. Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou louco, teve que ceder e realmente empossar o Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento. Só para me contextualizar aqui, é o seguinte: o senhor falou que havia uma situação, um contexto de fatos envolvendo a diretoria de abastecimento, do qual Paulo Roberto Costa, que ficava à frente da diretoria. Sim. Existiam também outras diretorias dentro da Petrobras que também operavam com um modus operandi semelhante? Eu acredito que todas. Sim. O senhor poderia mencionar alguns nomes de diretores, até para melhorar a sua colaboração de outras diretorias? A área internacional que eu me lembro, primeiro Nestor Correia, acredito. Só para esclarecer aqui, é que o senhor disse, eu acredito, a questão é, o senhor sabe se havia essa reprodução desse mesmo esquema nas outras diretorias ou é crença do senhor apenas? Vossa Excelência, eu não operei em outra diretoria, certo. Mas eu sei que existiam os mesmos moldes em outras diretorias. Mas sabe por quê? Independente do quê? Eu sei por conta de os próprios empreiteiros, os próprios operadores, no caso, Fernando Soares. Eles afirmaram que, ou sim, os empreiteiros informaram que havia essa... Todas as áreas, tanto na área internacional quanto na área de serviço. Esses outros operadores, João Vacari, Fernando Soares, que o senhor se referiu, também operavam perante a diretoria de abastecimento? Operava também. Operava também. Tá. Foi mencionado tanto da parte do senhor quanto da parte do Paulo Roberto Costa aqui todo um fracionamento de percentuais, 1% para o partido político, do qual 60% ia para o partido em si, 20% por despesas, depois... Isso era feito um controle? De que modo era feita uma prestação de contas, fiscalização disso? Esse controle era feito... Por parte do agente político, por exemplo? O agente político se reunia praticamente quase todos os dias comigo. Depois, semanalmente, Paulo Roberto a cada 15 dias, ou semanalmente. E eram... As reuniões eram feitas na GFD? Não na GFD, porque na época eu não tinha um escritório na GFD, tinha um escritório eu não ficava na GFD, eu ficava no escritório na São Gabriel, então não era na GFD e também não era no escritório, às vezes em hotéis, às vezes na casa do próprio agente político. Mas, para deixar claro, as outras diretorias, o senhor me perguntou o nome, a de serviços era o Renato Duque, a de internacional passou, acho que 2 diretores lá, se não me engano, um foi o Zelada, o outro foi, eu acho que o Nestor Correia. Esclarecimentos do juízo. O senhor mencionou que recebia essa comissão da venda de tubos também da Sanco Cider. O percentual que o senhor recebia, tinha um percentual definido sobre a venda do produto ou era um pacote fechado? Da Camargo Correia foi 10%. 10% de cada venda de tubo? De cada venda. De do cada valor. Venda. Sobre a venda do produto? Né? E de outras empresas menos. E o senhor mencionou que o senhor pagava também um percentual de comissionamento, inclusive lá os próprios diretores da Camargo Correia. Isso estava dentro do seu percentual? Estava dentro do meu percentual. Alguma dessas reuniões que o senhor participou com as empreiteiras, alguma delas se recusou a pagar Estava dentro do meu percentual. Esse percentual? Sim. Algumas sim. Algumas se recusou a pagar 1%, disse que só podia pagar meio, outras disse que não podia pagar nada. Então teve empresas que honraram e teve empresas que não honraram. Certo, mas essas empresas que se recusaram totalmente a efetuar o pagamento, se recusaram por qual motivo? Não concordaram com
vamos dizer, com esse esquema, ou disseram que não tinha dinheiro? O que era? Não concordaram com o valor, porque diz que a obra tinha sido pega, tinha sido mal orçada, tinha sido pega no limite, que não tinha espaço para pagar comissionamento nenhum. Esse 1% que o senhor mencionou, que ficava a seu cargo da distribuição, o senhor pode me dizer de novo qual que era a divisão dos ganhos dentro desse 1%? 30% era para o Dr. Paulo Roberto, 60% era para os agentes públicos, 5% era para mim, 5% era para o João Cláudio Genu. Na época que o senhor José Janene participava, era esse mesmo percentual? Sim, era esse mesmo percentual, só que aí o seu José Janene é que distribuía para o partido, né? E provavelmente ele que fazia a divisão entre ele e o partido. A parte dele estaria dentro desse 60%, então? Sim, senhor. Ou teria uma parte separada? Não. Estaria dentro desse e esses percentuais sempre foram assim ou havia flexibilidade nisso? Sim, senhor. Não. Que eu me lembro sempre foram assim. Não tinha muita flexibilidade aí sobre esse assunto, não. Não variava de contrato para contrato? Não, porque na verdade às vezes tinha contrato que só se recebia 0,5%, às vezes tinha contrato que recebia 0,75%, mas essa divisão ela sempre correu no cronograma desses valores. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda no seu depoimento? Bom, é aquilo que eu volto a dizer a Vossa Excelência. Eu não fui o criador dessa organização. Eu simplesmente fui uma engrenagem para que se pudesse haver o recebimento e os pagamentos aos agentes públicos. Tinha 20%? Não, mas esse eu digo do líquido, né? Líquido, tá. Esse eu digo do líquido, doutor. Esse é o líquido, tá. Certo? Bem, então é isso. Então eu declaro encerrado o depoimento. Mas esse eu digo do líquido, né? Interromper. Esse eu digo do líquido, doutor. Esse é o líquido, tá. Certo? Bem, então é isso. Então eu declaro encerrado o depoimento, senhor Alberto.